Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Renova, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Renova através da glória de hoje a esperança de todos nós, nos dando força, ânimo, alegria, paz em nosso coração, Senhor. Nessa caminhada, nessa jornada que temos aqui, Senhor, que só o Senhor pode nos ajudar nela. Só o Senhor pode nos ajudar nessa jornada. E eu recebo, Senhor, a Tua força em nosso coração. O Senhor nos dando entendimento do alimento espiritual, nos dando sabedoria, iluminando os olhos do nosso entendimento para compreender a Tua santa vontade em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado pela palavra de hoje, pela glória de hoje, por esse lugar, porque aqui nós temos nos alimentado da palavra santa e viva, a palavra da Tua graça. Graça, Senhor. Muito obrigado. Louve a Deus com suas palmas. Muito obrigado, Deus, pela palavra da Tua graça e por esse lugar, por esse ministério em nossas vidas. Amém. O título da mensagem de hoje chama-se O Cálice Doce e o Amargo. É o nome da reunião de hoje. O cálice doce e o amargo. Essa vida que vivemos aqui, nela nós temos momentos de cálice doce e amargo. Há momentos da vida que a gente passa por dias difíceis, dias maus, ruins, que a gente prova da amargura, que a gente prova da dor, da tristeza, da angústia, da solidão. E existem dias que a gente prova do cálice doce. Então, vivendo aqui, você vai ter que provar dos dois, do amargo e do doce. E existem esses momentos em nossa vida que a gente passa pelo amargo e pelo doce. E o amargo da vida, o cálice amargo, ele pode demorar um tempo em sua vida, até que você prove do doce. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser meses. Mas se você perseverar, vai passar o tempo, os dias de cálice amargo, em nome do Senhor Jesus. Mas tem que haver perseverança da sua parte, em nome do Senhor Jesus. E a função do cristianismo, a minha função aqui nesse púlpito, é te ensinar a viver todos os momentos da vida. Todos. O da dor, da tristeza e da alegria. O dia bom, o cálice doce. E a passar pelo dia do cálice amargo. Para que você não ande se arrastando pela vida. Para que você não abandone a igreja. Para que você não se vá. Para que você não desista dos seus projetos. Porque tem pessoas que vão embora no momento de cálice amargo. Ela abandona a fé. Ela abandona os seus projetos, seus sonhos. Ela para de ter comunhão com o Senhor. Ela para de construir o seu relacionamento com Deus, que até então ela estava construindo através do seu congregar. E você só conhece o cálice doce, o bom da vida, quando você prova do amargo. Você só pode conhecer a luz
um exemplo a se pensar, depois de conhecer o quê? As trevas. Não é verdade? Você só toma conhecimento que a luz é boa depois de ter conhecido o quê? As trevas. Hoje você tem plena certeza que a palavra da graça é algo maravilhoso para você, a luz. Mas por quê? Porque antes você conheceu a lei, você conheceu as trevas do desconhecimento. Por isso que hoje a palavra da graça é uma bênção em sua vida. Pastor, a palavra da graça foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque ela trouxe leveza para o meu coração, certeza, paz que eu não tinha. Principalmente no tocante às coisas de Deus. Havia muitas dúvidas, muita insegurança com relação à salvação e tantas outras coisas. Hoje eu tenho segurança, plena certeza do amor do Pai para comigo. Mas por que você tem toda essa certeza? Porque você antes provou das trevas. Porque antes você provou do desconhecimento, você passou por esse lado. Por isso que hoje a graça é maravilhosa para você. Porque você conheceu a lei, você passou pelo sistema religioso. Então por aí você já entende que a gente precisa passar, enfrentar o amargo para depois provar do doce. Pastor, eu estou passando por um momento, por uma fase muito amarga em minha vida. Depois vai vir um doce. Você precisa provar do amargo para depois você provar do doce. E é assim o sentido da vida. Você tem que provar dos dois. Tem pessoas que só querem provar do doce o tempo todo. Eu vim para a igreja, pastor, então não posso ter mais problemas. Ninguém mais da minha família pode morrer, viu? Nada mais pode dar errado. Tudo tem que dar certo. Ela não quer provar do amargo, ela só quer só o doce. Mas no sentido da vida, enquanto aqui vivermos, você vai ter que provar dos dois, eu e você, ninguém escapa disso, nem o pastor. E eu tenho provado do amargo, mas depois eu vou provar do doce. Como você também. Não sei quanto tempo vai durar o amargo, se é uma semana, ou um mês, mas eu vou ser perseverante. E por minha perseverança e por sua perseverança, vai passar o amargo da vida e a gente vai tomar posse do cálice doce. Em nome de Jesus. Os dias maus, amargos, tem o seu lado positivo. Porque depois que você passa, você valoriza mais o doce da vida. O lado bom. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Eu saí da tristeza, eu saí da dor. Então quando você prova do cálice doce, uma vez que você passou pelo amargo, você valoriza mais as coisas. Você dá mais honra para Deus. Você se aproxima mais de Deus. Então tem o seu lado positivo. É por isso que a Bíblia diz que tudo coopera, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tem o seu lado positivo. Nesse tema de hoje, você precisa saber se comportar, é isso que nós vamos aprender, é o foco principal. Você precisa aprender a se comportar em cada momento, tanto no cálice doce, como também no amargo. E vejamos alguns exemplos na Bíblia, começando pelo cálice doce, né? O bom, né? Em Eclesiastes, capítulo 2, verso 24. E começa assim. Eclesiastes 2 é o capítulo e o verso é o 24. Começando pelo cálice doce, pelo lado bom da vida. Eu quero ministrar, começando por esse lado, o tema de hoje. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua vida, a sua alma, goze o bem do seu trabalho. Não tem coisa melhor, não é verdade? Você ter do bom e do melhor. Esse é o lado doce da vida, né? O cálice doce. Você vestir a melhor roupa, comer uma boa comida,
ter uma boa moradia, e eu recebo você obtendo o melhor na sua vida, tomando posse do melhor em sua vida, em um nome do Senhor Jesus, porque Deus criou todas as coisas para o nosso prazer, para a nossa alegria, mas é importante, e isso a gente percebe na continuação da leitura, procure levar a sério Deus em sua vida. O lado doce está aí, não é só para o homem não, é tanto o homem quanto a mulher, viu? Porque aqui começa falando, né? Nada há melhor para o homem, é para os dois, é para todos os filhos de Deus, essa promessa aqui, esse lado doce da vida, de você desfrutar do melhor desta terra, mas procure levar a sério Deus em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tenha sinceridade diante de Deus, sinceridade naquilo que você fala, naquilo que você promete para o seu Deus. Tenha sinceridade, e fiel Ele sempre será a você, em nome do Senhor Jesus. Prosseguindo, vou ler do comecinho novamente. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de quem? De Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Separado de Deus, você não vai ter o quê? Alegria. Separado de Deus, você não vai desfrutar desse lado o quê? Doce da vida. Então, se você está na tristeza e não permanece em Deus, você vai ficar na tristeza a vida inteira. Porque separado dele, você não tem alegria. Não há como você ser feliz separado do teu Senhor. Agora, se você permanece, você sai da tristeza. Você sai do sofrimento para a alegria. Portanto, meu amado, e você que me ouve também, não se separe de Deus. Você que está aqui não vai embora. Não desista. Porque esse momento de cálice amargo vai passar. E você vai ter momentos doces em sua vida. Como promete aqui. Você desfrutar desse lado doce da vida. É só você estar rente ao teu Senhor. Ser alguém sincero e de verdade em nome de Jesus. Você recebe? Porque separado dele, você não vive. Os problemas não saem da sua vida. Você não supera. A vida fica eternamente no cálice amargo. Você não encontra saída. Você não conhece a felicidade. Você não sabe o que é ser feliz. Quando uma pessoa, por exemplo, vai embora da igreja, abandona a palavra, essa pessoa não vai conseguir ser feliz. Ela não consegue ser mais a mesma pessoa. Tanto é que ela até confessa: depois que eu abandonei a fé, depois que eu abandonei a igreja, deixei de congregar, eu não sou mais a mesma pessoa. E é exatamente isso que acontece. Porque a palavra do Senhor é bem clara aqui, que quando eu estou separado dele, não há como mais ter alegria. Aparentemente a pessoa está sorrindo, ela pode até sorrir, tirar uma foto e postar nas redes sociais, mas por dentro está todo arrebentado, está todo destruído. De repente tem até uma casinha boa, um apartamento legal, mas por dentro é uma solidão rasgada, uma tristeza que não tem fim. E nada daquele apartamento ou daquela casa preenche a esta pessoa. Porque existe uma área na nossa vida que pertence a quem? A Deus dentro de nós. Só o alimento espiritual para nos preencher, para nos dar vida. Então, a pessoa não consegue ser feliz. E o apóstolo Paulo faz um alerta muito importante, anote para depois você meditar, na sua carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 12, e lá fala da seguinte maneira: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês se afaste do Deus vivo, que você tenha
coração perverso, coração incrédulo, e vos afasta do Deus vivo. Cuidado, hein, para você não se afastar. Porque quando a pessoa se afasta, começa a vir os problemas, a tristeza, a angústia. Ela não sente vontade de orar, ela se sente frio na fé, na comunhão. As dúvidas tomam conta do coração da pessoa. Ela não acredita mais como antes. Toda pessoa que abandona a sua comunhão, ela sente dificuldade de acreditar como antes. Ah, não consigo mais. Não consigo mais acreditar. Você está falando, mas eu não consigo mais acreditar como antes. Há uma dificuldade muito grande quando a gente abandona, quando a gente se separa do nosso relacionamento com Deus. Abençoado, as coisas funcionam do jeitinho que está escrito aqui. Do jeitinho que está escrito aqui. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Quem lá fora fala que é feliz, separado de Deus, é um mentiroso. Deus é que está falando a verdade. E essa pessoa é um mentiroso. Porque não há como você ter vida, ter paz, ter alegria, separado da comunhão. Se todos que serviram a Deus já passaram pelo que passaram, imagina se eles não tivessem tido comunhão com Deus, os profetas e os demais. E nós que estamos aqui. Se estando aqui já é uma luta, imagina fora do nosso relacionamento com Deus. Pior se torna, meu amado. Agora, para alguns é fácil fingir. Mas no fundo, a gente percebe. Dá para saber que é uma alegria mascarada. Por dentro a pessoa está detonada, está destruída. Porque a verdadeira alegria só está quando nós estamos nos refugiando no Senhor. Vida cristã de verdade. Amém? Amém. Verso 26. Seguindo aqui. Eclesiastes, tá? Capítulo 2, verso 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Aos maus de coração, que são os pecadores que fala aqui, que vivem uma vida na carne, essas pessoas vão ter sempre uma vida mirrada, uma vida contada, e sempre faltando. Agora, aqueles que agradam ao Senhor, Ele lhe dá sabedoria, conhecimento e prazer, ou seja, alegria. A oportunidade que aquele que vive na carne teria, Deus passa para você. Isso que ia acontecer na tua vida, eu vou transferir para a vida dele. Porque ele me agrada. Eu me faço entender, meus irmãos? E no dia do cálice amargo, o que devemos fazer, pastor? Eu conheci o lado doce da vida lendo Eclesiastes. Que eu posso comer e beber e desfrutar de uma vida boa. Uma vida com fartura. Desfrutando do melhor desta terra. O Senhor me apresentou aqui o lado doce. E o que eu devo fazer no dia do cálice amargo? Aquele dia mau que você cai em depressão, que você fica deprimido, porque esses dias existem. Não é verdade, abençoados? Que parece que o mundo se virou contra você. Nossa, parece que o mundo se virou contra mim. Parece que eu coloquei chiclete lá, ó, na cruz, como diz lá o fulano. Meu Deus do céu, o mundo está se virando contra mim. As pessoas, familiares, meu Deus do céu. Misericórdia, Senhor. Esses dias existem. É um problema aqui, e depois um outro, né, que vai surgindo. E você, meu Deus, acabei de resolver um agora, já me apareceu um outro. E depois um outro, e vai surgindo o outro. E a gente fica com aquela sensação, com aquele pensamento, né? O mundo está se levantando contra mim. Só pode ser. Problema financeiro, decepção, traição, ingratidão, meu Deus do céu. Como se comportar, pastor? Como eu devo reagir no momento do cálice amargo? O que é que eu devo fazer? Vejamos o que diz a palavra de Deus no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 1. Lamentações de Jeremias,
capítulo 3, verso 1. Aqui conta, contextualizando para vocês, para que vocês entendam, Jeremias era um homem de Deus, mas ele sofreu muito, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo um profeta muito amado, porque ele foi um profeta muito amado por Deus, mesmo assim, ele provou do cálice amargo, do dia amargo da vida, dos dias maus. O seu livro, o livro de Jeremias, no capítulo 1, verso 4 e 5, só a nível de conhecimento, lá ele conta, lá ele fala que antes dele ter sido formado no ventre da mãe dele, ele já era conhecido por Deus, amado por Deus, e que ele havia sido predestinado e ungido por esse Deus. Olha, eu sou muito amado por esse Deus, porque ele já me conhecia antes do ventre. Ele já havia me predestinado para ser servo dele. E mesmo assim, provou do amargo. Com todo esse amor, mesmo com a predestinação, mesmo sabendo que era amado antes do ventre da mãe dele, de ser colocado ali. Isso nos ensina muitas coisas. Diga, eu sou um anjo. Criação de Deus, em casa medite. É muito importante. Jeremias, capítulo 1, verso 4 e 5. Essa evidência nos ensina isso para nós também. Como ensinou para Jeremias. Olha, esse Deus me conhecia antes do ventre. Antes de eu ter forma humana. Isso significa que eu era o que antes? Anjo. Diga anjo, espírito, predestinado. Mas mesmo assim, esse anjo em corpo de carne, com o nome de Jeremias, teve dias maus. Ele provou do amargo da vida. Não tem jeito. A gente vai provar. Os profetas provaram, eu vou provar, você também. Pastor, já estou passando por isso. E repito uma vez mais, o doce da vida está vindo. Você vai provar do doce da vida em nome do Senhor Jesus. E aqui, no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 1, Jeremias abre o seu coração e fala do cálice amargo que ele estava passando, do momento amargo que ele estava enfrentando. Ele abre o coração para quem? Para Deus. Está aí um detalhe muito importante. As pessoas, quando passam por um momento difícil, ela fica se queixando para os outros. Ah, mas está assim, está assado, está muito difícil, Deus não tem feito, Deus parece que não está me ouvindo. Você tem que se queixar, é para Deus, você tem que conversar, é com Deus. E não ficar se queixando de Deus para os outros, ficar falando. Não, você tem que conversar com Deus. Deus, eu estou passando por isso e por aquilo, e está surgindo uma outra situação. Meu Deus do céu, Senhor, é com Ele. É nele que você tem que se refugiar para pedir o quê? Socorro, ajuda, em nome de Jesus. Amém. E começa assim, Lamentações capítulo 3, verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Se fossem os crentes religiosos, no momento da aflição, falaria, o diabo me levou para as trevas. Não é verdade, meus irmãos? Mas só que Jeremias tinha consciência, ele tinha sabedoria, ele era um homem conhecedor de Deus, né? Uma pessoa que conhece a Deus, é íntimo de Deus, ele sabe que só existe um só Deus, um só Senhor, um só soberano e poderoso. Graças a Deus. Amém? Ele tinha essa consciência, eu declaro, você também tendo, nos momentos amargos da vida. Por aqui você já vê, você já entende que não é fácil a vida de um ministro de Deus. É como ele diz aqui, ó. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Por aqui você já vê que não é fácil o ministério de um pastor, de um servo de Deus, porque pastor é feito do mesmo barro,
que o seu. Tem gente que pensa que não é assim, que a gente tem que ser de ferro. Parece que pastor não chora, não sente dor de barriga, não passa por necessidade, não enfrenta problemas. E pastor tem que estar sempre, né? Não, meu pastor, ele não pode chorar, hein? Você não pode nem ficar triste nem por um minuto. Você é pastor. Pastor não pode sentir essas coisas. Meu filho, pastor, é feito pelo mesmo barro que o seu. Você chora? Eu também choro. Você sente aquele peso de vez em quando no coração? Eu também sinto. Uma decepção machuca você, a mim também machuca. Então, as dores que às vezes você sente, eu também sinto, porque pastor também tem o mesmo barro que você tem. Corpo de carne. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Pastor também está sujeito às mesmas dores que todas as pessoas. As mesmas. E o que me dá força aqui é o Deus vivo. Por isso que eu tenho perseverado, para que você persevere nesse mesmo Deus que eu estou perseverando. Porque vai passar um momento amargo. E vamos provar do cálice doce, em o nome do Senhor Jesus. Então Jeremias sentiu aqui, e dá para perceber isso no verso 1 e 2, do capítulo 3 de Lamentações. Ele sentiu o que às vezes a gente sente. Os dias maus. Ele sentiu os dias maus. O cálice amargo. Verso 3. Deveras, ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. O que é isso? Depressão em último grau, sem sombra de dúvida. Estava triste, estava numa depressão tremenda. A pessoa que fica, como ele aqui, depressivo, em depressão, é terrível. Você não tem vontade nem de se levantar para comer, nem para tomar banho, para fazer nada, por conta do momento amargo da vida. Mas vai vendo o que Deus vai nos mostrando em seguida, através da sua própria vida. Vejamos o que ele vai relatando mais adiante. Jeremias estava passando pelo cálice amargo. Olha só. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Há momentos na vida que Deus permite que a gente tenha essa sensação como que abandonados por Ele. Momento em que você ora e nada acontece. Às vezes, eu, pastor Sandro, tenho essa sensação em minha vida de orar e perceber que nada aconteceu naquele momento. Acredito que contigo isso já tenha acontecido ou está acontecendo. Essa sensação de você orar, puxa vida, nada aconteceu, nenhuma resposta. E você fica, Deus fala comigo. Não é verdade, abençoado? Deus fala comigo, me dá uma resposta. Eu preciso muito de uma provisão nesse momento. Não é isso, meus irmãos? Quando a gente está passando pelo cálice amargo, a gente quer uma provisão do Senhor e a gente, meu Deus, saiba que isso, essa sensação, muitos homens que serviram ao Senhor passaram por esse momento. Davi, por exemplo, no Salmo 22, verso 2, só anote para ler em casa, ele também teve essa sensação, sabe? Lá diz que ele orava, ele clamava de dia e não tinha resposta, e também de noite. Senhor, eu clamo de dia e tu não me respondes. E também de noite não tenho resposta. Porém, tu és santo. Eu vou continuar confiando em ti. Quer dizer, eu estou passando por uma fase muito difícil, pelo lado amargo da vida, eu estou clamando a ti, mas eu não vejo nada acontecer. Mas tudo bem, Senhor, tu és santo, tu continuas sendo o meu Deus,
e eu continuarei te servindo de todo o meu coração. Eu declaro você nessa sabedoria também, nessa confiança, nessa determinação. Pastor, o que fazer numa situação como essa? De cálice amargo, a gente ora e nada acontece. O que fazer, pastor? O Senhor Jesus diz que nós temos que orar sempre e nunca esmorecer. É isso que você tem que fazer. Está passando pelo dia amargo, de cálice amargo, a recomendação do Cristo ressuscitado é que você continue orando sem esmorecer. Isso está descrito lá em Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao 8. É bom isso, essas situações estarem registradas na Bíblia, para que você não fique criando na sua cabeça nenhum pensamento ruim. Ah, Deus me abandonou, Deus não me ama. Não fica com essa besteira na cabeça, não. Quando a gente ora ao Senhor, 3 coisas podem acontecer. 3. A primeira é, Ele pode responder a você com um sim aos seus pedidos. Ele pode te responder com um não. E Ele também pode te responder com o silêncio. Te ensinando assim, espera. Mas saiba que por trás do véu do silêncio, Ele está agindo. E você vai ter resposta em nome de Jesus. Então existe, como resposta da parte de Deus, o silêncio. Aquele silêncio de Deus que você... Mas eu orei. Mas eu pedi, meu Senhor. E nada aconteceu. Ele está te dando como resposta, espere. Porque em uma outra evidência bíblica diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você está esperando? Se você está esperando é porque você não está vendo nada acontecer, não é verdade? Ainda não aconteceu nada. Então, diz essa narrativa que Ele está trabalhando a seu favor. No silêncio de Deus, por trás do véu do silêncio, Deus está agindo. Tem essa maturidade a partir de hoje. Não alimente o que é negativo. Eu pedi, eu orei. A igreja não tem poder mesmo, viu? O pastor não está orando por mim. Alguma coisa está errada na igreja. Não tem nada errado na igreja, nem no pastor, nem na palavra, nem na Bíblia, nem na parede, nem na porta da igreja, nem nada, abençoado. É que Deus quer que você espere. Ele está agindo. Ele quer que você, nesse momento, fale mais com Ele, converse mais com Ele. Aproveite esse momento para você se aproximar mais dEle. Amém? Amém. Por isso que é muito importante você meditar nessa referência, nessa evidência que eu te dei de Lucas. Porque lá, no capítulo 18, no verso 7 e 8, diz assim, não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Está demorando, né? Parece que Deus não está me ouvindo, mas Ele vai fazer justiça. Por trás do véu do silêncio de Deus, Ele está agindo. Pode ter certeza disso. E para remir o tempo, vejamos o verso 14. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Ele era motivo de quê? De gozação. Às vezes a gente passa por isso, né? Falava a verdade e era homem de Deus. E era motivo de chacota, de gozação. Passou pela humilhação. Às vezes, a pessoa vem à igreja e questiona e pensa e fala: por que eu estou passando por isso, se eu estou vindo na igreja? Para depois passar por aquilo. Eu vim à igreja e eu estou passando por isso, pelo amargo da vida, para depois você provar do doce. Depois do amargo vem o doce. Você está passando por isso, para depois passar por aquilo. E aquilo que eu me refiro, é o doce da vida, em nome de Jesus. Que você vai tomar posse, porque os anjos de Deus estão ministrando. Receba.
Você não pode conhecer o doce sem antes conhecer o amargo. E assim é com relação à luz. Você primeiro tem que conhecer as trevas, o desconhecimento. E foi exatamente assim que aconteceu contigo. Você primeiro passou pela lei, para hoje estar na graça de Deus. Então, meu filho, para você provar do doce, você vai ter que conhecer o amargo. E Jeremias provou do cálice amargo. Verso 15. Fartou-me de amarguras. Vai vendo, hein? Vai grifando aí. Saciou-me de absinto, uma bebida amargosa. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza. Afastou a paz de minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ele focava tanto o que estava acontecendo que ele já estava deprimido, estava em depressão. Verso 21. Quero trazer à memória o que me importa é a esperança. Meu Deus, eu quero que entre na minha vida, na minha mente, alguma coisa para eu ter esperança. Me dá algo, Senhor, para que eu tenha esperança. Porque eu estou ficando desesperado já. É bom a gente meditar nessas coisas para a gente aprender um outro detalhe. Se você foca muito, pensa muito nas suas aflições, no que está acontecendo, no que aconteceu, nas aflições, nas decepções, na pessoa que você muito amava e depois te abandonou, você vai ficar deprimido. Se você ficar pensando muito no que aquela pessoa te fez, meu filho, você vai entrar em depressão, depois um ódio toma conta, depois uma angústia. Você se vê dominado por vários sentimentos ao mesmo tempo. Aí é tristeza, uma outra hora é raiva, uma outra hora é nojo, outra hora é vontade de você largar tudo. É uma mistura de sentimentos. Vai tomando conta de você. Por quê? Aqui responde. Através da vida de Jeremias a gente percebe, a gente vê a foto da nossa vida. De tanto ele focar o que estava acontecendo, as várias aflições, as várias tormentas, o dia mau, um acontecimento aqui e logo outro estava surgindo, ele, puxa vida, eu já estou desesperado com isso. Quando eu começo a me lembrar de cada aflição, eu me sinto angustiado. Quando eu começo a focar cada situação que tem me acontecido, olha, dá vontade de entrar numa nave espacial e ir embora desse mundo. Dá vontade de largar as coisas, de abandonar, porque o sofrimento é grande. Mas só que no verso 22, ele muda o foco e começa a pensar no grande amor de Deus, na sua misericórdia, na sua bondade. Eu declaro você também vivendo essa glória. Eu declaro você também tendo essa determinação. Muda o foco, meu filho. Começa a olhar para a grandeza de Deus. Começa a pensar nas coisas boas. Começa a olhar para o lado bom da vida e esquece esse lado amargo. Para de olhar para as decepções do passado, porque senão tu não vai andar para frente não, tu não vai ser feliz não. Você vai ficar eternamente preso na infelicidade, na tristeza. Se você foca muito as aflições, se você foca muito o que está lá atrás, você vai ficar eternamente infeliz. E não tem jeito a gente aconselhar, porque a gente aconselha, conversa, dá uma palavra, mas por você estar muito focado naquilo, você não vai para frente, você não supera. E Deus quer que você supere em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ele entendeu que Deus era grande. Não, peraí, Deus é grande. A esperança para mim. Aí no verso 22 ele começa a mudar. Peraí, eu estou focando muito o lado difícil da minha vida. Não, peraí, Deus é grande, a esperança para mim. Mesmo quando o céu escurece. Escureceu o céu, mas depois vai vir o dia, isso aí vai mudar em nome de Jesus. E olha o que diz o verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se
cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Há muita sabedoria nisso aqui. Muita sabedoria. Como quem diz, poderia ter me acontecido coisa pior, viu? Eu poderia estar morto e não estou. Eu sei que está difícil. Eu passei por momentos muito difíceis. Poderia ter sido muito pior. E não foi. Porque as misericórdias de Deus não permitiu. Eu tenho tido a dificuldade tal, a decepção tal, isso me aconteceu também. E surgiram várias coisas. Mas poderia ter sido pior. E não foi. Deus me poupou, Ele é bom. Aí já muda, né? O ânimo da pessoa, né? Ela começa a ter a sua alegria restaurada. Bom, pensando assim, eu já começo a me alegrar. Que poderia ter sido pior. Eu poderia estar morto agora e não estou. Se você pensar, é exatamente assim mesmo. Poderia ter sido pior essa situação que te aconteceu. Bem pior. Você poderia estar num caixão agora. E não está. Não é verdade, meus irmãos? Pastor, eu já passei por tantas coisas e fiquei, sabe, muito triste, arrasado. Poderia ter sido pior. E não foi. Graças a quem? A Deus. Foi o que Jeremias fez. Eu vou começar a dar graça, sabe? Em vista de outras pessoas, eu poderia ter sofrido muito mais. Muito mais. Verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei o quê? Nele. Isto aqui é sábio, viu? Porque ninguém muda a vida em desespero. Ninguém obtém uma transformação desesperado. É na esperança, meu filho. É na confiança que a gente obtém resultados, grandes resultados em nossas vidas, em nome de Jesus. É na esperança. A dor de hoje vai se converter em alegria. Declare isso. A dor de hoje vai se converter em alegria. Tudo vai se converter em nome do Senhor Jesus. Eu não vou desistir do bem. Eu não vou desistir da graça de Deus. Eu não vou desistir da minha comunhão. Essa determinação tem que estar no teu coração. Os dias maus vão passar. Repita isso com força. Os dias maus vão passar. Em nome de Jesus. Eu vou esperar nele, em Deus. O amargo da vida, eu estou provando do cálice amargo. Mas vai passar esse cálice amargo em nome de Jesus. Porque eu vou perseverar e ele vai passar. Eu não vou desistir dos meus sonhos, não. Porque Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. As suas misericórdias não têm fim, está aqui. É uma declaração de amor de Deus para nós. Em nome de Jesus, eu recebo. Verso 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Esperar tranquilo. Deixa o teu nervoso de lado. Essa agonia. Tromba de elefante, cara feia, não. Bom ânimo. Hoje eu vou viver o melhor dia da minha vida. Eu vou viver. Eu vou viver em nome de Jesus. E sempre procurar estar conversando com o seu Deus. Sempre em contato com o seu Deus. A todo momento, orando, conversando, chamando a existência. A ministração dos anjos em sua vida. Está dando para você entender, meus irmãos? Está escrito aqui. Deus quer mudança de vida em você. No seu coração. Para de focar essa situação, porque você vai entrar em depressão. Você vai entrar em luto. Vai chegar um momento que você não vai ter força nem de se levantar da cama para trabalhar, hein? Abre teu olho. É engraçado, mas abre teu olho, porque a tristeza é algo violento. E uma coisa vai puxando a outra. E aquela mistura de sentimentos. Aí no outro dia você está com raiva. Hoje é raiva. Que não chegue perto, que não fale muita coisa não comigo não. Hoje é raiva. Hoje é cipó de macarrão. Não vem não. Aí no outro dia, desânimo. Hoje eu tô nem com vontade de trabalhar. Tô pé da vida, viu?
o pé da vida. Daquele jeito. Verso 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua o quê? Mocidade. Você que está novo aqui no Senhor, na fé, eu declaro você aí, ó, firme. Assente-se solitário. E fique o quê? Em silêncio. Porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja o quê? Esperança. Esse pôr a boca no pó, não é fazer como os crentes na religião fazem. Não é se jogar no chão, ficar debaixo do banco, e ficar lá falando, eu não sou nada, eu sou muito pequeno nessa vida, eu não mereço nada de Deus, eu sou um verme. Não. Não é nada disso. É você ser humilde e reconhecer que precisa e depende de Deus. Ser humilde. Lembre-se que você precisa de Deus. É isso que a evidência quer nos ensinar aqui. Lembre-se que você depende dele, precisa dele. Pessoa humilde. Procure estar sempre atento ao que sai desse púlpito. Receba no seu coração, coloque em prática. Dê a face, verso 30, ao que o fere. Farte de afronta. Isso não é literal, viu? Porque ninguém aqui gosta de dar a sua face para isso, né? Para o outro ficar batendo. Ah, bateu aqui, que bom, bate no outro. Porque está na Bíblia. Está na Bíblia que se alguém bater na face, dá outra. Não, isso não é literal. É você oferecer o seu lado espiritual, sem nenhum sentimento de vingança, sem nenhum sentimento de mágoa. A pessoa te magoou, te feriu, a pessoa agiu carnalmente contigo, é você oferecer o seu lado espiritual, o seu amor. Amém, abençoados? Amém. Use de misericórdia com aqueles que te afrontam. Oferecer a face é você usar de misericórdia. Eu vou ter compaixão desse abençoado, sabe? Vou ter misericórdia dele, dela, das ofensas, das injúrias, da humilhação que eu passei. Não fica reagindo segundo a carne, não. Não vai ser bom para você e nem para essa pessoa, só vai piorar a situação. Continue reagindo como servo do bem. Continue sendo servo do bem. Que tem misericórdia, que tem compaixão, que perdoa. Tenha compaixão dessa pessoa, em nome de Jesus. É melhor assim. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, quem é que entristeceu a Jeremias? Quem foi que permitiu todas as situações? Deus. Porque Paulo fala sobre isso, né? Existe a tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus é para arrependimento, é para algo bom. Nunca para o nosso mal. Pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. E eu declaro essa palavra na sua vida. Amém. Que o amor de Deus, a misericórdia de Deus te contempla. Amém, abençoados? Diga, eu recebo essa palavra. Vamos agora nos refugiar no Senhor? Fica de pé e vamos nos refugiar nesse Deus, no nosso abençoador. Feche seus olhos e vamos falar com Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Renova, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Renova através da glória de hoje a esperança de todos nós, nos dando força, ânimo, alegria, paz em nosso coração, Senhor. Nessa caminhada,
nessa jornada que temos aqui, Senhor. Que só o Senhor pode nos ajudar nela. Só o Senhor pode nos ajudar nessa jornada. E eu recebo, Senhor, a Tua força em nosso coração. O Senhor nos dando entendimento do alimento espiritual, nos dando sabedoria, iluminando os olhos do nosso entendimento para compreender a Tua santa vontade em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado pela palavra de hoje, pela glória de hoje, por esse lugar, porque aqui nós temos nos alimentado da palavra santa e viva, a palavra da Tua graça. Graças, Senhor. Muito obrigado. Louve a Deus com suas palmas. Muito obrigado, Deus, pela palavra da Tua graça e por esse lugar, por esse ministério em nossas vidas. Amém. O título da mensagem de hoje chama-se O Cálice Doce e o Amargo. É o nome da reunião de hoje. O cálice doce e o amargo. Essa vida que vivemos aqui, nela nós temos momentos de cálice doce e amargo. Há momentos da vida que a gente passa por dias difíceis, dias maus, ruins, que a gente prova da amargura, que a gente prova da dor, da tristeza, da angústia, da solidão. E existem dias que a gente prova do cálice doce. Então, vivendo aqui, você vai ter que provar dos dois, do amargo e do doce. E existem esses momentos em nossa vida que a gente passa pelo amargo e pelo doce. E o amargo da vida, o cálice amargo, ele pode demorar um tempo em sua vida, até que você prove do doce. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser meses. Mas se você perseverar, vai passar o tempo, os dias de cálice amargo, em nome do Senhor Jesus. Mas tem que haver perseverança da sua parte, em nome do Senhor Jesus. E a função do cristianismo, a minha função aqui nesse púlpito, é te ensinar a viver todos os momentos da vida. Todos. O da dor, da tristeza e da alegria. O dia bom, o cálice doce. E a passar pelo dia do cálice amargo, para que você não ande se arrastando pela vida. Para que você diga isso para o seu Deus: eu quero habitar sempre na Tua vontade, Deus. Às vezes surgem situações que me deixam, Senhor, estranho, esquisito. Nem parece que eu sou um cristão, um servo do Senhor às vezes. Eu não quero me sentir assim, Senhor. Eu quero ter força nos dias maus, nos dias difíceis, e permanecer firme em nome do Senhor Jesus. Diga: Deus, honra a minha vida, honra a minha vida, Senhor, honra a minha vida, Senhor. Fale isso várias vezes. Deus, honra a minha vida, honra, Senhor, honra a minha vida, Deus, a minha perseverança, a minha determinação, a minha confiança. Honra, Senhor, honra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu recebo você tendo um domingo maravilhoso. Eu recebo você tendo uma semana maravilhosa, uma semana de bom ânimo. Você não vai ficar focando mais as tristezas da vida, não. Você vai ter foco para o seu Deus de misericórdia, para o seu Deus poderoso e bondoso.
bondoso hoje, amanhã e sempre. Palmas para Ele. E bem forte. Glória a Deus. Se despeça do seu irmão dizendo para ele: Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar a sua vida. Em nome de Jesus, Deus vai honrar a sua vida. Bom dia a todos e até a próxima reunião. Deus vai honrar a sua vida. Receba. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.